Vamos lá então. Vamos para a 13ª aula e última aula do nosso, esse tempo que passamos, estudando, tendo algumas lições de sabedoria, estudando Provérbios, Eclesiastes e o livro de Cântico. Deixa eu orar antes de nós iniciarmos. Senhor, obrigado por esse tempo que passamos juntos, Senhor, na escola bíblica dominical, estudando, Senhor, 3 livros que são importantes para a prática da nossa vida: Provérbios, Eclesiastes e Cântico. O Senhor nos ajude a concluir no dia de hoje, de forma, Senhor, que a tua semente seja lançada em solo fértil para gerar frutos no futuro. Nós somos gratos a Ti por esse tempo que passamos aqui, Senhor, de forma disciplinada, de forma ordenada, acompanhando domingo após domingo essas lições sobre sabedoria. Que podemos fazer aquilo que Tiago nos ensinou, pedir ao Senhor que nos conceda sabedoria, que nos conceda discernimento, que nos dê a capacidade, Senhor, de entendermos a Tua palavra, mas melhor que isso, Senhor, de aplicá-la diariamente em nossas vidas. É isso que os livros de sabedoria nos ensinam. Portanto, que nós possamos mais uma vez, e agora, por fim, aprender um pouco mais da Tua palavra. Abençoe a vida dos nossos irmãos que já se encontram aqui, aqueles que ainda estão a caminho, traga-nos debaixo da Tua segurança e da Tua paz, e que sejam, Senhor, alguns minutos e que Teu Espírito fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então aqui, Salomão, o autor de Cântico, ele vai terminar, portanto, o livro falando a respeito de algo que é perigoso. E a gente pode achar estranho, né? Mas amar é perigoso. Muito perigoso. O único amor que não nos conduz ao perigo, o único amor que de fato não nos conduz a problemas, não nos conduz ao perigo, é o amor de Deus, é o amor de nós por Cristo. Mas o amor de um homem para com uma mulher, de uma mulher para com um homem, estava até aqui durante a nossa vinda para a igreja, conversando um pouco sobre isso com o Arthur. Isso nos traz consequências e nos traz perigos, principalmente quando nós estamos suscetíveis a um amor artificial, a um amor que não é um amor verdadeiro, não é um amor que cresceu ao longo de um relacionamento, ao longo de uma amizade. E eu sempre digo isso para os casais, porque assim, foi o meu próprio testemunho. Antes de você namorar alguém, seja primeiro amigo, seja primeiro uma pessoa que se relaciona, que você tenha outras intenções, mas no primeiro momento se relacione para uma amizade, para conhecer melhor a pessoa, frequentar de repente a casa da pessoa, conhecer os pais, e aí sim, a partir daí, você iniciar um relacionamento, porque a amizade, a primazia da amizade no relacionamento, ela conduz ao amor, ela conduz ao sentimento verdadeiro de amor de um para com o outro. Então, é uma instrução assim que eu sempre dou para os jovens, antes de porque o jovem já quer começar a namorar, já quer beijar na boca, já quer namorar logo, já quer, Não, tem uma amizade com aquela menina, tem uma amizade com aquele rapaz, conhece um pouquinho antes, ver como é que é a família, ver o terreno que você está botando o pé, pode ser um terreno perigoso, não é verdade? Então assim, porque a família diz muito sobre quem é aquela pessoa. Você pode dizer, mas a pessoa é completamente diferente da família dela. Sim, ou é 8 ou é 80. Ou ela pode ser muito igual à família, ou ela pode, por conta de ver toda uma desagregação familiar, ela ser completamente diferente da família dela. Tem isso também. Mas isso são observações que você vai fazer ao longo ali daquele início de relacionamento, de amizade, de bate-papo, de conhecer aquela pessoa melhor. É exatamente sobre isso que Salomão está falando aqui. Que
que existe o amor que é o amor verdadeiro, o amor que ele cresce de forma natural, sem forçar nada, e existe o amor artificial. Por isso, meus irmãos, que muitos são hoje os casais que se casam achando que se amam, que se completam, que se matrimônio é bobagem, ninguém se completa, quem nos completa é Cristo, né? E alguns anos depois estão se divorciando, estão se separando, não amo mais o fulano. Na verdade nunca amou, o que havia ali era um amor artificial, foi algo ali criado por ambos, né? Segundo o modelo hollywoodiano, de que seguiram felizes para sempre, e casamento não é seguir feliz para sempre, né? Casamento tem muito problema, porque são dois pecadores que se uniram. Então, se você tinha um problema consigo mesmo, agora você tem problema com outra pessoa, porque Gênesis nos ensina, né? Vimos até lá na reunião dos homens na última quinta-feira, que duas pessoas se unem e se tornam uma só. Então ele é um só coração, é uma só vida. Então quando você era solteiro ou solteira e tinha os seus próprios problemas, os seus próprios pecados, a partir do momento que você casa, você passa a compartilhar os seus pecados com alguém, e esse alguém compartilhar os dela com você. Porque ali, afinal de contas, somos um em Cristo. Somos um como casal. Então há necessidade dessa maturidade do amor, porque se não houver, meus irmãos, verdadeiramente um amor, o casamento não suporta as lutas, não suporta. Os primeiros problemas que acontecerem até pode passar, mas quando vierem outros, como ondas, como uma avalanche, não suporta, e aí há uma ruptura verdadeira nessa união, exatamente porque foi uma união artificial, tá bom? Nos voltando aqui para a revista, então o tema de hoje é a força do amor. Então diz aqui o autor no item 1 que nem tudo são flores. Em lições passadas comentamos a deturpação do sexo e as dificuldades que temos até de falar sobre ele. Enfatizamos, no entanto, que Deus o criou com alguns objetivos, e entre eles está a alegria de um casal casado, constituído de homem e mulher. Podemos perceber que há um incentivo para que o amor seja cultivado e desenvolvido através da relação íntima, até mesmo como expressão de piedade verdadeira. No entanto, isso não significa que a redenção trazida pela palavra de Deus seja perfeita nesta vida. Assim como todas as outras áreas, ela carece de vigilância, oração e dependência do Espírito Santo. O que ele está dizendo aqui? Que o relacionamento entre um homem e uma mulher, ele não depende só do fato de que os dois sejam convertidos. Ele depende do fato ainda de que essa conversão, essa verdadeira regeneração no coração de ambos, os leve e os conduza à responsabilidade de orar, de lerem juntos as Escrituras, né? De deixar que o Espírito Santo, ou seja, depender que o Espírito Santo venha atuar sobre esta relação. Então o apóstolo Paulo ensina que o nosso amor precisa ser sem hipocrisia, demonstrando que ele pode ser mal usado. Portanto, até o nosso amor foi afetado pelo pecado, podendo se tornar um problema para nós, se não recebermos capacidade divina para adequá-lo aos nossos relacionamentos. Porque amar é se relacionar. Deus nos ama e a partir do seu amor que Ele faz, se relaciona com cada um de nós. E Deus só se relaciona conosco porque Ele nos ama. Por exemplo, Deus se relaciona com a sua igreja? Sim, por quê? Porque Ele ama a sua igreja. Deus se relaciona com o mundo? Em que pese Ele amar o mundo, mas o relacionamento que Ele tem com o seu povo, com a sua igreja, não é o mesmo relacionamento que Ele tem com o mundo. O relacionamento que Ele tem com o mundo é um relacionamento que conduz para os últimos dias. Lembra lá de Paulo em Romanos capítulo 1? O homem não quis agir nas concupiscências do seu coração, então Deus fez o quê? Deus o entregou às suas próprias concupiscências. E aí começa Paulo lá a citar, né, vários pecados, até findar ali o capítulo
de Romanos, falando da maldade do coração do homem. Então, meus irmãos, Deus se relaciona conosco porque nos ama. Se nós casados nos relacionamos com a nossa esposa, as esposas se relacionam com os maridos porque ama. E esse relacionamento, ele não pode ser só um relacionamento terreno, ele precisa alcançar outro patamar, né? Como diz o Bruno Henrique, ele precisa alcançar o patamar de um relacionamento divino, de um relacionamento verdadeiramente celestial. Então, marido e esposa crente têm que entender que a relação deles não afeta só a terra, a relação deles afeta o céu também. E é por isso que eles devem orar juntos, devem ler as escrituras juntos. Não sei, meus irmãos, que isso infelizmente, isso é uma raridade no meio cristão, até para pastores mesmo, dado que nós organizamos muito mal a nossa agenda, nós não separamos tempo adequado para fazer isso na nossa casa, né? As pessoas só trabalham, na verdade eles chegam em casa já mortas de um dia de trabalho e não separam esse tempo para fazer um devocional, não separam esse tempo para se relacionar com a sua família, no sentido de não só a relação da série lá da Netflix, né? Não só a relação de uma série lá no Prime ou de um vídeo no YouTube, mas uma relação também de todos os equipamentos eletrônicos desligados, sentados à mesa, Bíblia aberta e aí lendo a Bíblia juntos, né? Orando juntos. A gente sabe que nos tempos de hoje isso tem sido cada vez mais raro, mais difícil. E aqui, lá em casa mesmo, tentamos várias vezes tentamos fazer sempre que podemos isso, mas é algo de fato que se você for ver uma série na Netflix, você não tem preguiça nenhuma, né? Não dá sono, não dá nada, você vê de boa, né? Se bobear, você atravessa até a madrugada vendo. Agora, quando você senta à mesa, abre a Bíblia, aí já vem a preguiça, a pressa de acabar logo, está na hora de jantar, vamos acabar logo, né? E aí aquela oração que você ora só por Madagascar, não ora pela África toda, né? Aquela oração de 2 minutos e ali encerrou, e aí, fiz meu devocional como se fosse um peso, como se fosse algo assim que viesse sobre os nossos ombros e a gente tivesse ali fazer todo aquele sacrifício, quando na verdade deveria ser algo de amor do nosso coração para com a palavra do Senhor. Então, o que os casais cristãos têm que entender é que o relacionamento entre eles não é só terreno, não é só de conquistas terrenas, não é só de melhoria na condição financeira, não é só na criação de filhos, mas é também uma relação celestial, uma relação em que há ali a terceira dobra do cordão, que é o Espírito Santo de Deus. O cuidado com o amor, diz aí letra A, o amor tem um tempo certo. Salomão coloca cláusulas de advertência contra um amor despertado no tempo errado. Olha o que ele diz aí: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o amor, até que este o queira. Abre a sua Bíblia aí, em Cântico capítulo 8, a partir do versículo 4. Cântico 8, 4. Olha o que diz aí: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o amor, até que este o quê? O queira. O que Salomão está dizendo aqui? Olha, não crie no amor, que o seu amor não seja artificial, mas que esse amor ele vá crescendo e progredindo, ele naturalmente surgindo na relação do casal. Ele continua: quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Debaixo da macieira te despertei, ali esteve tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura. O ciúme, as suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse
todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Então Salomão está nos ensinando aqui o que é o verdadeiro amor, o que é o amor natural, o que é o amor que surge de forma verdadeira entre um homem e uma mulher. Evidentemente, meus irmãos, eu não preciso falar que essa expressão, toda forma de amor, não é válida para nós, né? Não preciso nem tocar nesse assunto, se é que vocês estão me entendendo, né? Continuando aqui no livro, a esposa, então, ela está preocupada que as filhas de Jerusalém não despertem o amor antes da hora correta. As filhas de Jerusalém, na verdade, fazem referência aos leitores do cântico. Elas são as observadoras do amor entre o marido e a esposa, e num tom solene são advertidas sobre os perigos que o amor pode trazer, por desejarem ter um relacionamento semelhante. O autor Lockman 3, ele assevera e diz assim: ela está na verdade dizendo que elas não forcem isso, esperem o amor florescer, não o apressem. Nós devemos aprender a mesma lição, esperar o amor florescer, não tentar estimulá-lo artificialmente. Afinal de contas, nos versículos precedentes, temos visto que o amor afeta a mulher. Ela adverte as outras para não despertarem o amor até que estejam prontas para satisfazer seus vigores, tanto físicos como emocionais. Aqui não há uma pressuposição de idade estabelecida, mas demonstra-se que as mulheres precisam estar conscientes de que o relacionamento amoroso é exigente e, isso aqui é importante, exaustivo. Certamente não só para elas, mas os homens também são chamados a sofrer angústias na carne, é o que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 7, por causa do compromisso. E o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Paulo vai dizer que é melhor que a pessoa permaneça solteira, né? E muitos não entendem o que Paulo quer dizer, porque aquele que permanece solteiro, e Paulo está falando para crentes, Paulo não está falando para ímpios. Paulo está dizendo, se você é cristão, um homem, uma mulher de Deus, e você suporta permanecer solteiro, então permaneça solteiro, e na sua solteirice você cuide apenas das coisas de Deus. Mas se você não suporta ser solteiro, então case-se. Mas olha, prepare-se, porque o casamento, ele é o quê? Exaustivo, problemático. O casamento traz nele fonte de muitos problemas, como eu disse lá no início. São dois pecadores que agora se tornam um só. São dois pecadores que se unem. Então, meus irmãos, o que Salomão está dizendo é: se esse amor não for verdadeiro, não sobrevive. Se esse amor não for autêntico, não for um amor que cresce, surge no coração do casal de forma natural, não sobrevive. Daqui a algum tempo vem as lutas, as dores, vem o divórcio e acaba ali aquela família rompida, porque o amor era um amor artificial, não era um amor genuíno, não era um amor verdadeiro. Estou aqui lembrando, falei o amor verdadeiro, lembrei aqui de um corinho, uma musiquinha que tinha, essas musiquinhas cristãs românticas lá do tempo do Ronca, né? Amor verdadeiro, lembra disso? Amor sem palavras. Era um grupo, um desses grupinhos que surge, faz sucesso um mês e depois some, né? Eu lembro que eu tinha tinha um CD que era Canções de Amor. Não sei se vocês vão lembrar. Era vermelho, cheio de coraçãozinho, né? Aí, recém-casado com a Érica, todo romântico, né? Eu comprei, dei de presente para ela. Ela ficava lá ouvindo só músicas românticas cristãs, né? Estou lembrando disso aqui porque voltei lá atrás. Então, assim, o amor é cultivado, meus irmãos. Ele é cultivado durante todo esse momento da sua relação. Uma das frases, né, de tantas outras que o bispo Rubem costuma dizer, que eu nunca esqueci, é que ele diz, né, poxa, tenho já muitos e muitos anos, né, o bispo Rubem, se eu não me engano, tem mais de 50 anos de casado, né, e ele diz assim: a única coisa que resta no final das nossas vidas é o amor. Ele diz, agora não é mais atração, agora não é mais nenhuma outra coisa. O que resta ali para o casal já idoso mesmo é o amor. Então, assim, é ali que você de fato olha para trás e fala:
Amei essa mulher minha vida toda, verdadeiramente, porque mesmo com todas as tribulações que a gente passou na vida, nós estamos aqui, né, encerrando, né, dando os nossos últimos passos da nossa relação, e estamos aqui firmes e fortes, um com o outro. E uma coisa importante, meus irmãos, a letra B aí que ele vai dizer: não idolatrem o casamento. Há também uma visão muito equivocada na mente de jovens solteiros que o casamento, o achar o amor da sua vida, resolverá todos os seus problemas, né? Isso é a cultura hollywoodiana, e aí, como sempre terminam os filmes, né? E seguiram felizes para sempre, mas não é assim que funciona. A sabedoria bíblica, ela demonstra, assim como a nossa experiência pessoal, que não existem casamentos perfeitos. Por mais amor que esteja envolvido, os nossos relacionamentos ainda sofrem com o nosso próprio pecado e com o do próximo. Então o livro de Cântico, ele nos convida a prover um equilíbrio saudável entre celebração e precaução com relação ao amor humano. Assim, ao mesmo tempo que somos estimulados a contrair o matrimônio e desfrutar de todas as suas bênçãos, as Escrituras também alertam sobre as responsabilidades e demandas de contrair núpcias. Então, aqui, nos utilizando da frase do bispo, se não houver um amor genuíno, natural e verdadeiro, meus irmãos, o casamento ele não sobrevive, ele não vai em frente. Vai em algum momento haver uma ruptura, ou coisas até piores podem acontecer, porque ali não houve de fato o início de uma relação baseada no amor verdadeiro, mas foram ali de forma artificial se relacionando sem que houvesse ali genuinidade nessa relação. Salomão vai dizer também, meus irmãos, aí está no item 3, que o amor ele é uma força descomunal. Tão descomunal que o Senhor, nosso Deus, Criador de todas as coisas, enviou seu Filho para morrer a nossa morte, para que nós vivêssemos a sua vida. Isso é uma força, isso é um poder que é descomunal, né? Você entregaria o seu filho para morrer pela humanidade? Nem eu, com certeza. Então, mas Deus o fez. Isso mostra a força do amor do Senhor por nós. Isso mostra também, meus irmãos, que há também em nós, conforme imagem e semelhança de Deus, há em nós a possibilidade de mantermos esse amor relacional, esse amor de marido para esposa, de esposa para marido, de forma que ele seja verdadeiramente uma força descomunal. Não é? Quantos são os casais que tanto a esposa quanto o marido suportam várias e várias coisas por causa do amor? Dores, sofrimentos, mágoas, mas suportam ali porque creem que o amor, no final de tudo, o amor, não só o amor entre esse casal, mas o amor de Cristo derramado nesta união, sairá vencedor. Mas nós não podemos achar, meus irmãos, que nós não teríamos aflições no nosso casamento nesse mundo. Não, teríamos aflições, mas o amor, novamente nos utilizando da palavra do bispo, o amor é ele que sustenta todas as coisas, até a ruptura definitiva de um casamento, que é pela morte. E é isso que nós confiamos, né? Muitos chegam, poxa, mas eu pensei que seria uma coisa e agora está sendo outra. Meu irmão, tu não escolheu? Se tu escolheu mal, o problema é teu, vai até o fim agora. Mas eu sei também que tem pastores que dizem assim, então se tu escolheu mal, cara, então separa e casa de novo. Só que não é isso que a Bíblia nos ensina. Aliás, o Senhor Jesus vai falar que só existe a carta de divórcio lá, declarada por Moisés por causa do coração do homem, por causa do coração pecador do homem, porque o projeto de Deus não é um projeto para divisão, é um projeto para união até que a morte os separe. Imagina você, né, a importância, eu estava falando isso com os homens na quinta-feira, a importância de você largar pai e mãe, de você largar a sua família original e ali formar uma outra família, né?
Tirar uma moça da casa dos pais dela, para daqui a 2, 3 anos você falar assim, ó, mete o pé, vai, que não deu certo, não gostei de você, achei que você fosse uma coisa e a outra, não sabe nem fritar um ovo, igual do ovo com gema mole, você só faz com gema dura, esse tipo de coisa que acontece, meus irmãos. E aí, ó, dá um bico, ou a menina da mesma forma, achei que você fosse mais amoroso, achei que você fosse assim, fosse assado, né? Por isso que o curso de noivos é importante, porque é no curso de noivos que a gente separa casais. Isso é uma verdade. No curso de noivos não é só para instruir a respeito do casamento. O curso de noivos serve para você já botar o casal ali com a pulga atrás da orelha e pensar assim, eu acho que ela não é para mim não, e ela acho que ele não é para mim não. E ó, antes de casarem, porque depois que casou, só a pá de cal que separa. Continuando então, como temos demonstrado, o livro do Cântico é contundente quanto às benesses do amor, mas também consciente sobre o seu poder. Cântico 8,6 diz aí, põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. O amor aqui é descrito de tal forma que se refere a algo irresistível, inevitável. É uma paixão avassaladora, resoluta e inabalável. É dessa potência que provém as mais ousadas e belas demonstrações de amor, assim como os crimes mais terríveis de que se tem notícia. O Cântico ainda complementa que o ciúme é duro como sepultura. Há um ciúme pecaminoso, doentio, que extrapola todas as esferas da razoabilidade, mas também há o ardor adequado por cônjuges que não permitem rivais ao seu amor. Como diz João 3, há somente 2 relacionamentos descritos na Bíblia em que o ciúme é uma reação potencialmente apropriada: o relacionamento divino humano e o relacionamento matrimonial. E essa constatação nos leva ao próximo ponto, que é o maior amor. Então, meus irmãos, você sentir ciúme da sua esposa, sentir ciúme do seu marido, isso é fruto do amor. O marido que diz assim, eu não tenho ciúme da minha esposa não, então você não ama, meu querido. Então não há amor nessa relação. Porque quem ama protege, quem ama cuida. E o ciúme, ele explica aqui, não é o ciúme doentio, não é o ciúme de você perseguir o seu marido o tempo todo, não é isso que ele está falando. Ele está dizendo aqui um ciúme de proteção, né? Quando você vê lá um outro gavião querendo pousar no teu arraial, tu vai lá como leão e devora o gavião, né? E as esposas a mesma coisa. Quando você vê alguém lá se engraçando com o seu marido, né? E o seu marido evidentemente distraído, sem estar prestando atenção, o que ela vai fazer? Ela vai proteger o seu marido. Então há ali uma proteção mútua, e isso é necessário. Isso é o ciúme, que é ali o amor entre o casal, mas não aquele ciúme doentio, né? De ser de uma perseguição que muitas vezes chega até a morte, né? Chega até a um desastre. No item 4 aqui, para a gente caminhar para o fim, meus irmãos, ele vai fazer exatamente uma analogia que eu na aula passada falei, que é uma das coisas que eu não concordo que fazem com as escrituras, mas quem sou eu para discordar do autor, mas eu entendi o que ele quis dizer aqui, tá? É quando a gente quer falar algo que a Bíblia não fala, mas aqui o autor está fazendo uma analogia, ele está aqui comparando o amor entre o esposo e a esposa com o amor de Cristo para com a sua igreja. Então ele vai chamar esse amor de o maior amor. Então ele vai dizer aqui o seguinte, olha, o marido, e o apóstolo Paulo vai falar isso em Efésios capítulo 5, o marido deve amar a sua esposa, deve cuidar da sua esposa, até se sacrificar pela sua esposa, como Cristo amou, tratou, ama, trata e se sacrificou pela igreja. Isso é uma verdade. O que eu estou querendo dizer, meus irmãos, é que o livro de Cântico, ele trata do relacionamento amoroso entre um homem e uma mulher. E em um momento aqui fala de igreja, embora fale aqui de Jerusalém, que seria aí um tipo de igreja, mas em nenhum momento aqui ele fala de Cristo, evidentemente até porque estamos no Antigo Testamento, mas nada assim que nos leve a
a olhar para esse tipo de relacionamento entre Cristo e a igreja. Mas o autor, ele toma como ponto de partida para essa analogia exatamente o amor entre o homem e uma mulher, falando que também deve ser o amor entre Cristo e a igreja. Um amor onde o Senhor é ciumento, um amor onde o Senhor, ele cuida dos seus, onde ele não permite que Satanás toque, porque o Senhor tem ciúme da sua igreja, o Senhor tem ciúme da sua noiva, porque o Senhor quer voltar para definitivamente casar com a sua noiva, para de fato viver as núpcias com a sua noiva. Portanto, Deus tem ciúme da sua igreja e nos trata segundo um amor que nós, meus irmãos, nunca conseguiremos retribuir. E aí é o que eu falo com muitos jovens. Mas eu faço tanto pelo meu casamento e minha esposa não faz tanto. Então você olha para Cristo, meu irmão, que faz tudo por nós e nós não fazemos nada por Ele. É assim, é o amor sacrificial, é o amor em que você se coloca mesmo na posição de Jesus, na sua casa, e olha para sua esposa com o mesmo olhar que Cristo tem para com a igreja, você deve ter para com a sua esposa também, como a parte mais frágil da relação, como a parte mais dependente daquela relação. E você então tem como dever fazer o que Cristo faz com a igreja, cuidar da sua esposa. E aí, evidentemente, nós homens vamos falhar e muito, porque afinal de contas é só uma imagem, nós não somos Jesus, é apenas uma imagem que Paulo nos traz em Efésios 5, é apenas uma imagem que o autor aqui, nesse último item, no item 4, traz a nós, para que nós tentemos ao máximo olhar para o cuidado que Cristo tem com a sua igreja e, portanto, tratar assim das nossas esposas. Mas Paulo também tem um recado para as mulheres, e o recado de Paulo qual é? Ame. E Paulo certamente leu o Cântico algumas vezes, né? Porque quando Paulo fala para a esposa, ame o seu marido, é como se Paulo estivesse voltando para o livro de Cântico, porque, como o próprio autor diz aqui, o amor é muito mais pesado à mulher do que ao homem. A mulher é muito mais afetada pelo amor do que o homem. Então Paulo está dizendo, então mulher, a obrigação que você tem no seu casamento é amar o seu marido como a igreja deve amar a Cristo. E nisso então, meus irmãos, se forma ali uma relação, não uma relação de duplicidade, onde cada um cuida do seu, mas uma relação onde ambos cuidam um do outro. Onde ambos cuidam ali, portanto, eu cuido da minha esposa e ela cuida de mim. Minha esposa não cuida de mim, não vou cuidar dela não. Não é isso que a Escritura diz. Meu marido não está nem para mim, também não vou estar nem. Não é isso que as Escrituras dizem. As Escrituras dizem que há um cuidado mútuo. Há um cuidado ali, há uma via de mão dupla, não é uma via de mão única, uma via de mão dupla. E assim então, meus irmãos, nós fechamos aqui na conclusão, e eu quero aqui aplicar. Na aplicação ele diz aqui, sendo solteiro, atente para o grande compromisso que o casamento requer dos cônjuges, e prepare-se para assumir suas responsabilidades nessa união. Sendo casado, cumpra seus deveres matrimoniais, uma dos quais é o relacionamento sexual com seu cônjuge, para a alegria mútua e a glória de Deus, como nós vimos na aula passada. Como noiva do Cordeiro, prepare-se para se encontrar como noivo. Então o casal deve se preparar também, não só no sentido de se amar, mas deve se preparar também para no futuro encontrar-se com o Cordeiro, encontrar-se com o Senhor. Alguma dúvida? Foi um bom tempo aí para vocês tomarem café. Vamos orar então? Senhor, obrigado por esse tempo que passamos juntos, Senhor, na escola bíblica, aprendendo da Tua sabedoria. Como diz o apóstolo Tiago, Pai, quem pede, o Senhor concede.
Portanto, que o Senhor nos conceda cada dia mais sabedoria, discernimento e capacidade, Senhor, não só para compreender a Tua palavra, mas também para aplicá-la nas nossas vidas, aplicá-la na prática das nossas vidas, tanto nas nossas vidas de relacionamento uns para com os outros, como também na nossa vida de relacionamento com o Senhor. O Senhor continue, Pai, a sustentar os casais, o Senhor continue a sustentar as famílias, o Senhor continue, Pai, a nos ensinar como conduzir os nossos casamentos, como conduzir as nossas famílias, como permanecermos fiéis ao chamado que o Senhor tem para cada uma das nossas famílias. Assim, Senhor, nos abençoe enquanto igreja, enquanto famílias reunidas neste lugar, que não haja rupturas em nosso meio, mas muito pelo contrário, que nós venhamos a crescer com o crescimento das famílias que aqui estão. Assim nós oramos, agradecemos a Ti por esse tempo que passamos aqui juntos, em nome de Jesus. Amém.